Imagine um homem poderoso, um general temido, alguém que comandava exércitos inteiros e decidia o destino de um reino. Esse era Abner, um guerreiro, estrategista e peça-chave na política de Israel. Mas seu nome não é lembrado apenas por sua força. Ele foi um homem que traiu e foi traído. Abner era primo de Saul, o primeiro rei de Israel, e seu braço direito no campo de batalha. Foi ele quem liderou os exércitos israelitas contra os inimigos e garantiu muitas vitórias para o rei. Fiel ao trono, ele via em Saul a única esperança para o povo. Mas havia um problema. Deus já havia rejeitado Saul como rei e escolhido um novo líder, Davi. Quando Saul morreu em batalha contra os filisteus, parecia que Davi finalmente assumiria o trono. Mas Abner não deixou isso acontecer. Ele colocou Isbosete, filho de Saul, como rei sobre Israel, desafiando o plano divino e criando uma guerra contra Davi. Para Abner, o trono não deveria ser entregue tão facilmente. A guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi foi longa. Abner liderava as tropas de Isbosete, enquanto Joabe, o general de Davi, comandava o outro lado. Houve batalhas sangrentas, e Abner provou ser um líder brilhante. Mas algo mudou. Isbosete acusou Abner de traição, dizendo que ele estava se aproveitando do poder. Isso foi a gota d'água. O general, que até então protegia a dinastia de Saul, decidiu mudar de lado. Ele foi até Davi e propôs um acordo. Entregaria todo o reino de Israel ao novo rei ungido por Deus. Davi aceitou. Ele sabia que, com Abner ao seu lado, a guerra acabaria rapidamente. Mas nem todos gostaram da decisão. Joabe, o general de Davi, tinha uma vingança pessoal contra Abner. Anos antes, Abner havia matado Asael, irmão de Joabe, em batalha. E Joabe nunca esqueceu. Quando soube que Abner havia feito um acordo com Davi, Joabe ficou furioso. Ele chamou Abner para uma conversa em Hebrom e, sem piedade, o assassinou com um golpe de espada no estômago. Um fim brutal para um guerreiro que sempre viveu pelo conflito. Davi lamentou a morte de Abner e fez questão de deixar claro que não tinha nada a ver com a traição. Ele chorou em público, jejuou e declarou: Abner morreu como um tolo morre. Abner foi um homem poderoso, mas que viveu preso às alianças erradas. Ele traiu Isbosete para apoiar Davi, mas foi traído por Joabe antes de ver sua promessa se concretizar. Sua história é um lembrete de que, no jogo do poder, alianças podem mudar, mas as consequências são inevitáveis. E, no final, ninguém escapa da justiça, seja dos homens ou de Deus. Com a morte de Abner, o futuro de Isbosete ficou incerto. O general era a única coisa que mantinha seu reinado de pé. Sem ele, o medo tomou conta do rei, que perdeu toda sua força. Ele sabia que não tinha a mesma autoridade de seu pai, Saul, e que seus próprios aliados estavam começando a abandoná-lo. Pouco tempo depois, 2 capitães do exército de Israel, Recabe e Baana, decidiram agir por conta própria. Vendo que Isbosete estava fraco e sem proteção, entraram no seu palácio enquanto ele dormia, assassinaram-no e cortaram sua cabeça. Depois, levaram a cabeça até Davi, acreditando que seriam recompensados por livrarem o rei do seu último inimigo. Mas Davi não era como eles imaginavam. Ao invés de recompensá-los, ele ficou indignado. Lembrou-se do que havia feito com aquele que matou Saul e proclamou: Vocês mataram um homem inocente em sua própria casa. Acham que vou recompensá-los por isso? Davi ordenou a execução dos 2 traidores e enterrou Isbosete com honra. Agora, nada mais impedia Davi de ser rei sobre todo Israel. Com a morte de Isbosete e o desaparecimento de qualquer outro herdeiro legítimo da casa de Saul, as tribos de Israel não tiveram outra escolha senão aceitar Davi como rei. Finalmente, o que Deus havia prometido anos antes se cumpria. Davi foi ungido rei sobre todo Israel e estabeleceu seu trono em Jerusalém. Mas a morte de Abner ainda ecoava nos pensamentos de muitos. Davi fez questão de mostrar que não aprovava o assassinato do general e não queria começar seu reinado com um banho de sangue.
Ele amaldiçoou a casa de Joabe e fez luto por Abner, provando que não havia traído o homem que poderia ter sido seu aliado. Abner foi um guerreiro, estrategista e um dos homens mais poderosos de sua época. Seu erro foi confiar demais no próprio poder e acreditar que poderia manipular o destino do reino sem consequências. Ele sustentou um rei fraco por lealdade, depois o traiu quando foi ofendido, e, por fim, foi vítima da vingança de um rival. Mas sua morte não foi em vão. Sem ele, Isbosete caiu rapidamente e Israel se uniu sob um único rei. Davi, o escolhido de Deus, finalmente reinava sobre todo o povo. A história de Abner nos ensina que, no jogo da política e do poder, a traição pode ser uma faca de dois gumes. E que, no fim, apenas os planos de Deus prevalecem. A morte de Abner não foi esquecida. Embora Davi tenha deixado claro que não aprovava o assassinato, a vingança de Joabe trouxe consequências. A casa de Joabe nunca teve paz completa, pois Davi nunca confiou plenamente nele depois desse episódio. Além disso, a ausência de Abner deixou um vácuo no comando militar de Israel. Ele era um estrategista experiente, alguém que sabia conduzir guerras e política. Sem ele, a transição para o governo de Davi teve desafios, mas o novo rei soube lidar com eles, consolidando seu reino. Com o tempo, Joabe se tornou um problema para Davi. Ele era impiedoso, fazia justiça com as próprias mãos, mesmo sendo um general eficiente, era um homem perigoso demais para um rei que queria um governo baseado na justiça e na aliança com Deus. Os anos passaram, e Davi envelheceu. Quando chegou o momento de escolher seu sucessor, a disputa pelo trono começou. Joabe, sempre astuto, decidiu apoiar Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi. Mas o rei já havia escolhido outro herdeiro, Salomão. Quando Salomão assumiu o trono, ele se lembrou dos crimes de Joabe, especialmente o assassinato de Abner. Davi, antes de morrer, havia aconselhado Salomão a fazer justiça contra aqueles que haviam derramado sangue inocente. Joabe percebeu que seu tempo estava acabando. Ele fugiu para o tabernáculo e agarrou-se ao altar, esperando ser poupado. Mas Salomão não teve misericórdia. Ele enviou Benaia, seu novo comandante, que executou Joabe ali mesmo. A morte de Joabe fechou um ciclo que começou com Abner. O assassinato do general, que parecia apenas um ato de vingança, teve repercussões que duraram décadas. A história de Abner é uma das mais fascinantes da Bíblia porque mostra o poder, a traição e a justiça de Deus em ação. Ele era um homem forte, fiel ao trono de Saul até certo ponto, mas que, quando viu que não teria mais poder, tentou mudar de lado. No fim, ele foi vítima do próprio jogo político que ajudou a criar. Sua morte foi um ponto de virada na história de Israel. Sem ele, Isbosete caiu, Davi unificou o reino e o caminho foi aberto para a era mais gloriosa da nação, sob o governo de Salomão. O que aprendemos com Abner? Que alianças erradas cobram um preço alto, que a traição nunca passa impune, e que, acima de tudo, ninguém pode impedir os planos de Deus.